E aí, pessoal, com muita alegria, mais um episódio chegando na sua casa, nesse domingo tão abençoado. Junto com vocês, estaremos aqui recebendo hoje uma visita muito especial de um casal, que são meus amigos, são cheios de Deus e vão transbordar na vida de vocês. Eu sempre falo aqui que só vem para esse lugar quem o céu marca. Então, o Senhor marcou mais um convidado em dose dupla hoje. Recebemos aqui o Neftales Feitosa e a Anne Rocha, que também são mentores de pessoas e vão compartilhar com vocês a trajetória, as decisões, o crescimento e muita coisa que o céu vai gerar aqui ao vivão especial para vocês. Sejam bem-vindos, que bom recebê-los aqui, viu? Obrigada. Obrigado, Gerimar. Obrigado por espaço. Boa tarde, né, pessoal? Aí, dia de domingo, aí todo mundo em casa descansando e agora vai desfrutar agora de um conteúdo riquíssimo, né? Verdade. É isso aí, a gente agradece demais o convite. Que alegria recebê-los aqui e podem ficar à vontade, inclusive, para se apresentar mais oficialmente. Eu prefiro que vocês se apresentem. Talvez eu não vá saber, né, descrever de fato mais sobre vocês, a trajetória um pouquinho aí. Podem ficar à vontade, o pessoal quer conhecer mais vocês. Começa você? Olha aí. Bom, me chamo Neftales Feitosa, né? Atualmente a gente está, né, no caso eu sou estrategista corporativo, onde a gente atua dentro de empresas, assim, compartilhando, né, Sim. experiências como você, treinamentos, mentorias, desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, mas minha carreira começou há muitos anos atrás. Algumas pessoas dizem, né, tu sempre trabalhou com vendas? Sim. Né? Então, minha carreira de vendas começou quando eu tinha em média de 10 anos. Sim. Então, aos 10 anos eu estava... É bem interessante essa história, que as pessoas às vezes perguntam, mas de onde é que tu tira essa questão do conhecimento? Tudo é prática. Então, tanto eu, a Anne, eu acredito que você também, inclusive você é uma pessoa que me inspira bastante. Nós não falamos apenas do que a gente lê de fato, Verdade. mas do que a gente vive. Isso mesmo. Então, aos 10 anos eu estava... Muita gente não sabe dessa história, mas aos 10 anos eu estava na porta de um cemitério vendendo vela, num dia de finado, né? Então, foi onde minha experiência com venda já iniciou de uma maneira onde eu tive que abordar e trazer uma estratégia de venda na época. Porque estava todo mundo vendendo o mesmo valor, eu estava com minhas velas acumuladas, eu digo, o que é que eu preciso fazer aqui para trazer novos clientes e tirar esse saldo aqui negativo aqui que tá, né? Então, aí já gerei uma estratégia ali e aí iniciou. Aí, logo em seguida, minha mãe, juntamente com meu pai, abriu uma loja e aí viajei até para o Paraguai para comprar. Então, assim, eu sempre atuei. Foi vendendo. Hoje eu sei que não parece, mas eu tenho 41 anos, carinha de 20, cabelo é que acaba denunciando, né? Mas nossa trajetória vem sim, sendo pautada de conhecimento, fortalecimento, trazendo sim algo de fato que agrega lá atrás e que vem agregando e fortalecendo hoje. Muito então, bom. Já atuei como gestor comercial, gestor administrativo e financeiro em algumas empresas, mas hoje a gente está aqui desenvolvendo e trilhando caminhos de empresas e pessoas. E uma coisa que ele não falou, mas eu acho importante a gente citar da nossa história, né? É que essa virada de chave para passar a replicar o nosso conhecimento nessa área comercial, ela se deu logo após o nascimento da nossa filhinha, né, de Ana Sofia. Eu também trabalho com vendas há mais de 10 anos, né? Atuava no ramo de automóveis, né? Vendia carros, as experiências mais recentes, mas como Neftales também, desde meu início de carreira profissional, sempre no setor comercial. E aí, quando a nossa filha nasceu, surgiu o interesse de não apenas replicar, né, o que a gente já tinha de conhecimento, como também de investir em algo nosso, né? Transformar algo que o Neftales ele já fazia informalmente, né? Em algo que de fato fosse um projeto que a gente pudesse colocar em prática. Muito bom. Eu já sei o tema desse nosso podcast de hoje, que ele já começou a vir aqui. Nos primeiros minutos, a palavra vender, né, já veio várias vezes aqui. Eu gosto de definir o tema durante o podcast e a gente já conseguiu perceber que vai ser muito nisso, porque são 3 vendedores aqui, né? Eu me recordei, eu já contei isso aqui em algum outro episódio, que eu comecei, minha primeira experiência vendendo foi doce de leite, naqueles copinhos de café que a minha mãe fazia e eu levava para vender no ensino médio. Então eu ficava na porta da sala na hora do recreio e meus colegas que ficavam rindo porque eu vendia, comprava.
e eu ganhava dinheiro com o bullying deles. Mas todo dia eu voltava para casa com dinheiro, comprava minhas apostilas e fazia aquilo ali por sobrevivência mesmo. Além de vendedor, já era empreendedor. Já era empreendedor, porque já era um certo negócio, né? E nunca parei. Então eu penso, vocês falando agora sobre a história de vocês, e muitas pessoas em casa também devem agora começar a olhar para trás e ver que já tem tudo já meio que, né, assim, encaminhado. Nada acontece por acaso. Deus, ele sempre vai de alguma forma nos conduzir para revelar o nosso propósito dentro das crises, das necessidades, dos acontecimentos que você já citou aí quando a filha nasceu. Então, tudo que está acontecendo agora na sua vida vai definir os próximos passos, vai revelar o seu propósito e não vai trazer nada de fora para dentro, já está tudo dentro de você. Então, vamos falar muito sobre vendas. Eu penso que os negócios, cada vez mais, precisam estudar mais sobre isso, porque não tem um negócio se não tiver vendas todos os dias, né? É o que sustenta, e o mundo é sobre vender, e todas as profissões precisam aprender sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito orgulho em ser vendedor. Digo, olha, eu posso carregar qualquer título, mas antes de tudo eu sou um vendedor. Eu vendo todo dia, né? Todo lugar que eu estou, eu consigo ver que vender não tem a ver com hoje, com a minha vida financeira. Tem a ver com as portas que eu estou abrindo, porque vender é tirar a venda, né? Então a gente está tirando venda de pessoas que vão ter acesso a coisas, que vão ter acesso a experiências, a serviços, a conhecimento. Mais uma vez, feliz por ter vocês aqui para bater um papo que já está sendo muito rico, né? Já está sendo aqui, já está tendo insights para o pessoal que está ouvindo a gente. E eu quero falar agora sobre o começo, quando nós nos conhecemos, né? Primeiro eu conheci Neftalis, ele veio como um cliente, né? Veio para uma reunião comigo, para mim poder fazer um trabalho na empresa que ele era gestor, com um time de vendas. Ele estava todo dia lá já e queria trazer mais alguém, uma outra voz que conseguisse compartilhar. E foi um trabalho muito bom de fazer. Consegui criar um vínculo muito legal com o time. Você depois vai falar sobre o resultado, mas lá eu vi também o propósito de Neftalis. Eu lembro que eu cheguei, acho que, talvez, não sei se foi no último encontro, né? Eu falei assim, olha, eu nem era para lhe dizer isso, porque eu vim para fortalecer você aqui na instituição. Mas eu acho que tem uma coisa grande para você viver fora daqui. Eu lembro. Você lembra, E né? ele disse isso em casa. E eu lembro que você ainda falou o seguinte, você não vai demorar muito aqui. Pois é. E assim foi. E assim foi. Aí eu... Meu Deus, ainda bem que foi ele que me contratou, porque se fosse o chefe dele, Quer dizer, você tirou. você tirou o rapaz daqui. Mas na verdade já está tudo escrito, né? Com o tempo tudo vai acontecendo. E aí você já era, né, o treinador, você já desenvolvia seu time. E seria questão de tempo isso vir a ser parte de outros negócios também. Então eu queria começar daí, dessa primeira experiência com uma mentoria lá mais específica, mais voltada para pessoas. A gente tem um trabalho um pouco diferente de consultoria, né? Consultoria foca muito nos processos. A gente levou para lá o impacto para as pessoas. Eu queria ouvir você também como um treinador, como foi aquele primeiro momento com o seu time, quais foram os insights e essa questão de você depois se ver, se potencializar nessa decisão que foi, acho que, no mesmo ano, né? Foi. Que foi o ano passado que você decidiu a mudança e Sim. fale aí pra gente. Então, eu recordo que quando me foi solicitado a visão para contratar um treinador, um mentor, e aí muitos nomes surgiram de fora, né? E uma das coisas que eu sempre tive comigo é a gente entender, enxergar e acreditar no potencial que nós temos aqui. Legal. Então, tem número A, tem fulano Sim. B. E aí eu comecei a buscar e aí surgiu o seu nome aqui na região. E aí foi quando a gente marcou a reunião e tudo. Mas eu vou já trilhar o caminho da reunião. Porém, o que me marcou naquele dia foi algo bem interessante. A gente estava no meio ali da negociação, a gente estava conversando para fechar, para concluir o negócio. E aí você olhou para mim e disse, mas eu já vou lhe dizendo uma coisa. Eu não sou dos mais baratos. E aí eu olhei para você e digo, mas eu não estou procurando preço. Verdade. Né? Então eu acho que isso me chamou a atenção. Legal. Não apenas pela questão da sua confiança, autoridade e posicionamento que você tem na região, mas também entendendo que precisamos sim ser valorizados. Verdade. E valorizar o nosso negócio. Verdade. E aí eu digo, caramba, gostei disso. Né?
Mas foi bem interessante. No mesmo dia, inclusive, você falou a nossa conexão, a questão da comunicação, a didática, a dinâmica foi muito parecida, né? Então, a gente foi conversando e a conversa foi surgindo, fluindo. Acho que a gente falou 10, 15 minutos de negócio, mas foi mais conversa, entendendo, buscando propósito. E assim, falando sobre a questão da experiência dentro da empresa qual eu estava como gerente comercial, foi muito enriquecedora para mim, né? Me trilhou algumas visões e para o time relacionado a enxergar experiências. Sim. Eu recordo que teve uma experiência que você trilhou lá, que depois me vieram confidencializar sobre a questão da inteligência emocional, sim, de voltar a enxergar quem era por dentro, né? Legal. E aí aquela questão, né? A gente tava lá e um monte de homem lá, parecia um monte de criança chorando. É verdade. Né? Com a experiência, retomando. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso, que ela tem um ponto de atenção sobre isso. Né? Sobre essa questão de imersão, sim, questão de voltar às origens, sim, né? Na parte emocional. Mas assim, com relação à questão do time, foi algo muito de potencial. A gente começou a enxergar ele se descobrindo, sim, né? Alguns tinham algumas expertises guardadas, sim, e aí ele foi sendo desperto. Legal. Né? Inclusive, alguns deles trilharam caminhos de buscar o próprio negócio e hoje atuam dentro do próprio negócio. Que legal. Então, assim, né? De se desenvolveram não apenas como pessoa, mas como profissional, sim, significa dizer que não apenas a parte técnica, sim, mas a questão da virada de chave emocional e de vida foi virada naquele dia. Muito bom. Né? Então, aquele acompanhamento que a gente fez, que para mim eu entendi que foi curto, foram só 3 meses. Só foram 3 né? meses. Mas gerou um conteúdo e uma bagagem gigante, tanto para eles como para mim. Que bacana. Vou ver se ele é um bom aluno, viu? Você lembra o que é que acontecia quando eu conto 1, 2, 3 no treinamento? Eu vejo você. Ele lembrou, viu? Compartilhar uma coisa com vocês aqui em primeira mão. Eu Vejo Você é o nome do meu primeiro livro, que está em processo. Né? Hoje nós fechamos uma parceria muito importante para isso. Então, ele agora vai ganhar mais velocidade, porque eu venho escrevendo há algum tempo, mas minha agenda, graças a Deus, muito abençoada, a gente acaba não colocando tanta energia. E agora, com o acompanhamento, né, de uma empresa especializada nisso, ele vai ganhar mais rapidez. Eu penso que ainda esse semestre ele termina, e no comecinho do segundo semestre a gente lança, muito bom, e ele vai falar sobre o que você disse, de se enxergar, de se conectar, de perceber o potencial guardado dentro de nós e fazer isso com as pessoas, começando na nossa família, mas nas empresas, levando esse conteúdo para o mundo corporativo, né? O que a gente está fazendo, nós 3 aqui da mesa hoje, tem uma importância muito grande na saúde econômica, financeira desse país. Eu não sei se vocês viram aí uma pesquisa recente da revista Forbes, que apresentou que em 2024 o Brasil teve o seu pior índice de saúde no ambiente corporativo, né? O bem-estar corporativo comprometido. Inclusive passou a ser lei, né? Agora todas as empresas elas vão ter que se preocupar. A partir de maio, o NR1, né, já está pedindo isso, que a empresa tenha um programa interno que atenda isso. Né? Então, assim, esse olhar que a gente já faz, né, há algum tempo aqui, já desde 2018, hoje vai ser algo obrigatório. E eu fico feliz, não porque a gente está nesse momento de precisar, mas porque eu tenho certeza que vai ser um salto muito importante para os negócios, porque teremos pessoas mais felizes, mais amadas, e felicidade dá lucro, né, dá resultado, liberta as pessoas. Exatamente. Porque tem algumas que estão prontas para fazer sua história e ficam ali se agarrando ali dentro, não tem coragem, nem estão lá, nem estão em outro lugar, né? E eu digo assim, para todo dono de empresa. Fica sobrevivendo. E sofre o negócio e sofre a pessoa. Eu já vivi isso. Vocês também devem ter vivido também. A fase do rompimento, ela dói muito, né? O empresário vem por destrava e, às vezes, após, uma pessoa sai da empresa. Eu falo assim, olha, ela já não estava com você. Então, tá tudo bem. Né? Ela só agora se posicionou com coragem, ela vai ser feliz e você vai ter espaço para receber uma pessoa que queira estar lá, que comece, que brilhe os olhos, né? Faz sentido? Sim, sim. Todo sentido. Muito disso começou, como te disse, depois que a minha filha nasceu, né? Sim. E muito também aconteceu desse desbloqueio com a questão do destrava, né? Thales disse que eu ia comentar depois. Muito bem. Mas é porque
já existia, né, dentro de mim, mesmo estudando muito sobre vendas, sobre Sim. inteligência emocional, mas existia em mim um preconceito com relação a imersões, por incrível que pareça. Rapaz. Eu brincava muito com o Neftalis. Às vezes ele vinha conversar comigo, você não vem entrar na minha mente, não, você não Vendo? vai conseguir. Você não vem entrar na minha mente, não. É, Eu né? só tô te informando os caminhos. E quando surgiu o Destrava, né, foi bem desafiador, você sabe, que a gente Verdade. tava lá, levou a pequena, né, para uma imersão. Com meses, O Destrava foi em março. Em março. É sempre em março. Ela tava com 5 meses. Era Olha 5 aí, meses. gente, menos de um aninho. Ela Eu com- Numa lembro que imersão. quando ele me falou, ei, Angelimar, nós vamos levar a bebê. Eu digo, rapaz, vocês têm certeza? Não, mas vai dar certo. A gente se ajuda, se reveza. E ficaram o Destrava inteiro com a bebê lá. E eu não ouvi ela interromper, porque quando tem uma criança na sala, a gente, Uhum. né? Ela tava muito tranquila. Eu dormiu muito. Ela colaborou, ela Colaborou. sabia que era Era importante. Ela disse, é importante para minha mãe, eu vou deixar. E aí, no Destrava, muito disso desbloqueou mesmo na minha mente, né? Sim. Eu que era uma pessoa que tinha preconceito com imersões, né? Acabei tendo muitas chaves viradas. Legal. E uma das grandes chaves era essa, era qual era o meu real propósito, né? Às vezes você gosta muito do que você Sim. faz, você é muito bom naquilo que você faz, mas aquilo não é teu propósito de vida. Só que pelo comodismo de você estar há muito tempo fazendo aquilo, você acha que não, dá para ir, né? E aí quando ela nasceu, virou essa chavezinha e depois do Destrava, outras chavezinhas foram virando, né, com o decorrer do tempo. Até a gente chegar aqui, né? Justamente para isso. O que é que de fato era importante? Era Sim. importante monetizar muito Sim, a curto prazo ou construir um legado? sim. E aí foi justamente disso que partiu o interesse de sair um pouquinho do operacional do Sim. corporativo e passar para o estratégico, né? Perfeito. Sair do só aplicar o meu conhecimento para Sim. replicar o meu conhecimento. Muito bom. Partiu de sair. Que legal quem está aqui assistindo a gente. Talvez, não sei se você conhece já o que é o Destrava, né? Como ela já começou o assunto. Inclusive, eu trouxe um presente para vocês aqui. Eu vou... presente é bom. Olha aí, que coisa boa. Vou já entregar aqui, viu? Mas o Destrava é uma imersão de inteligência emocional que nasceu das minhas dores emocionais, da minha vivência. Por isso que ele é tão, assim, eu penso, né, especial para quem vive lá, porque não é também uma teoria. É um filho, né? É um ali filho. Foi gerado, Sim. foi criado, desenvolvido. Tá ficando maiorzinho agora, né? Eu tava indo pra Suiane aqui, que foi o nossa maior edição, não em termos só de pessoas, mas também de impacto, assim, né? Foi inesquecível. Eu ainda tô respirando a atmosfera, curti do começo ao fim. Na verdade, eu me envolvo emocionalmente, sorrio, choro junto, foi lindo. Cheio de Deus. É uma imersão de 10 horas de forte impacto emocional, que já está na sua 6ª edição. Aconteceu o 6º ano da imersão Destrava, só é uma vez por ano, aqui no Cariri. Temos planos de levar para fora, para que ele seja uma turnê, né? E vá para Muito bom. vários lugares. A gente está vendo logística para isso, né? Um outro time que vai fazer parte disso, na parte mais de estrutura de palco, iluminação, som, para não ser lá na cidade que vai acontecer. Ele já ir daqui para lá, para rodar. Perfeito. Temos esse plano. E todo ano tem um tema. No tema de vocês foi Mais Que Vencedor, não sei se vocês Lembro, lembram, sim. né? E esse ano a gente tava no mês de novembro, de 1º de dezembro, sem o tema. Eu tava meio agoniado. Meu Deus, qual vai ser o tema? E aí não vinha na minha cabeça nenhuma frase, nenhuma palavra. Aí eu preparei a imersão Liderar, e quando eu fui finalizar os slides, eu botei um versículo. E eu não tinha noção assim, de quão forte esse versículo era quando eu apresentasse no treinamento. Eu coloquei lá e fui para o treinamento. Quando eu coloquei na tela as palavras ousadia, amor e equilíbrio, saltou assim. Porque aquele versículo de Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas de ousadia, amor e equilíbrio. Eu digo, meu Deus, Deus falou comigo no palco do Liderar, o tema do Destrava. Aí quando veio o tema, já veio as cores, porque ele era sempre preto e laranja, né? Aí a gente já fez a pegada de mudar toda a ideia visual para vir para isso, do equilíbrio, do amor e tal. E nasceu, e eu trouxe aqui uma lembrança para vocês,
né, do Destrava, um kit especial aí para os dois, muito para que vocês obrigado. possam continuar se destravando, se desenvolvendo. Obrigada. Muito obrigado. O Vou Destrava abrir. pode abrir, Ganhar um presente e não abrir. não é? Então, ó. Esse aí é a Muito ferramenta, o desafio 30 dias, inclusive, né, Thalisiane, nós estamos com muitas pessoas online com a gente em uma comunidade que entraram no Destrava, que estão vivendo 30 dias Bom. de desafio, estão vivendo os resultados nessas 8 áreas. Aqui tem um mapa de ação, né, ó, aqui para quem está aqui com a gente, e eles fizeram metas comigo online e agora estão prestando conta. Pessoas que nunca treinaram, né, que nunca se moveram em nada, que decidiu mudar de trabalho, abrir negócio. E nós vamos celebrar no dia 30 desse mês um jantar fechado com esse grupo de pessoas que vão levar os maridos, as esposas, para celebrar 30 dias pós-Destrava. É o Muito diferencial bom. do Destrava, né? Não Porque é? não tem só a experiência da imersão, você vai ter o pós-imersão, a aplicabilidade prática na tua vida, né? Perfeito. Gente, se tiverem a oportunidade, façam. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa Tá que vendo era aí? extremamente cética com bloqueado, relação Chorou à muito lá. imersão. Bem pouquinho. Gente, ela chorou muito, inclusive. Eu não sabia se era minha esposa ou se era uma criança. Era criança, né? Chorava. Troquei de lugar com a Trocou criança. com a Foi criança. O que minha filha não chorou durante o o evento o evento todinho. todo, ela chorou. Ela chorou. De Só fato, façam. De fato. Eu assim, acho, já pegando assim uma deixa, né, falando do Destrava, eu acho, Gilmar, né, vocês aí que estão nos assistindo, que o Destrava poderia ser o ponto 1 e o ponto 2 durante o ano. era, né? Tem um segundo semestre. Eu acho. Ah, mas tem umas coisas que vem aí. Não é Destrava não, mas tem umas Ah. coisas que vem. Vale a pena. Vai ser lindo. O Destrava, ele foi ficando a cada ano mais completo, né? E agora a gente chegou, de fato, no método validado. Aquilo que eu já quis tirar, nós já tiramos. E ficou, e acrescentei o que faltava, né? Pra gente ir naquelas 3 partes muito importantes da nossa vida: gestação, infância e agora a fase adulta. Então ele tem esses 3 blocos. Muito bom. E esse ano deu muito certo. Eu também não sei se eu vou ficar procurando novos temas ou se eu vou segurar essas três palavras, porque também eu dividi o conteúdo em amor, ousadia e equilíbrio. Eu gostei muito. Inclusive, vocês não foram esse ano. À noite, nós trabalhamos a ousadia. Então, à noite ninguém chorou mais. A noite foi sobre dinheiro, prosperidade, novos negócios, expansão, desbloquear completamente a mente para a gente viver a abundância que Deus tem para nós. Então, por isso que a ousadia ficou para a noite, né? A gente terminou a parte emocional à tarde, com a dinâmica da criança, aí foi para a noite, já nessa outra pegada aí, já. Muito Então, bom. realmente, eu gostei desse tema, eu acho que esse tema fica com a gente Muito aí bom. por algum tempo, viu? Muito bom. Isso eu quero ficar esperando toda hora. E a Não, grande não. música desse ano foi aquela Nada Quebrado, Nada Faltando, faltando, Nada Fora do Lugar. Eu botou assim como uma luva no evento e todo mundo saiu cantando essa música. Todo mundo que posta sobre essa canção. Entrando no que vocês falaram sobre o propósito, sobre a gente encontrar uma coisa que faz nosso coração pulsar, porque o propósito faz isso. Sim. A gente não sente que trabalha, né? A gente realmente começa a viver algo muito maior do que trabalhar. E dentro desse tema propósito e vendas junto, né? Eu vejo que você se coloca muito como treinador de vendedores também, né? Sim. Como estrategista para desenvolver muito forte isso. E aí eu queria que você colocasse aqui pra gente a importância que vender na sua carreira depois da fase adulta e agora como treinador tem, né? O quão importante é saber vender. Vocês dois, porque são 2 vendedores, né? O quão a diferença faz na carreira de uma pessoa e em uma empresa essa habilidade de vender. Muito bem. É porque assim, vender, né, as pessoas entendem a palavra vender. Ah, você é um vendedor. Vou trazer um pouquinho mais para o tempo passado. Quando se falava em vendedor, era aquela pessoa que não deu certo em nada. Sim, Né? verdade. Então, não deu certo para ser advogado, não deu Sim. certo para ser médico. Então vai ser o quê? Vendedor, que era para suprir Era. um buraco ali que ficava. Sim, Hoje não. Vender é propósito. é verdade. Porque vender é você levar uma solução para problemas de pessoas. Eu falo muito isso, que quando eu estou vendendo, eu estou resolvendo um problema. Sim, Então, você tem um problema, eu tenho uma solução. Sim. Se eu não tiver a solução, mas eu tenho o caminho que vai fazer com que você percorra até ela. Então, a importância de venda, ela surgiu... Eu falo o seguinte,
todos os dias nós vendemos. Ao acordar, nós já estamos vendendo. Porque no momento que você para de frente ao espelho e você quer se enxergar Sim. e quer fazer com que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente, automaticamente você está vendendo a sua Sim. imagem. Então você acredita que todo mundo sabe vender? Todo mundo. Tem pessoas que dizem, mas eu não sei vender. Sabe. Só precisa você despertar. Lógico, Sim. existem técnicas, Uhum. existe algum tipo de direcionamentos que precisam ser dados, mas todo mundo brutamente já tem ali a venda dentro de si. Talvez não é todo mundo saiba vender. Acho que todo mundo vende alguma coisa. Todo Sim. mundo vende. É. Né? Acho que o termo correto seria Sim. esse, né? Todo mundo pode vender. Todo mundo pode vender. Perfeito. Não é que perfeito. todo mundo seja um vendedor, mas todo Uhum. mundo pode vender. Pode vender. Todo E mundo... está sempre vendendo algo. Desde sempre, Exatamente. né? Desde Desde sempre. as primeiras falas, nem só quando falava. Talvez a criança, quando fica chorando ali, já está negociando com a mãe, né? Sim. Meu Exatamente. silêncio por alguma coisa que vai me dar. Já existe uma negociação. Já tem uma Já existe uma negociação, né? Já está influenciando já. E você falou um negócio interessante. Durante muito tempo, eu acho que até hoje tem pessoas ainda que têm vergonha de dizer que é vendedor por conta desse preconceito de que foi vender porque não conseguiu, né, uma outra coisa para fazer. Mas eu já vejo um movimento, como você disse hoje, diferente, que é várias profissões reconhecendo que precisam se especializar em vendas. Então você vê hoje sendo dada importância a isso, se pagando caro para aprender. Aprender, na verdade, não é só vender, é aprender ter abundância através de um processo de venda bem feito, profissional, de excelência, né? Então, assim, o médico, o advogado, o arquiteto, o psicólogo, o nutricionista, o personal trainer, reconhecem a importância de aprender. Estão todos vendendo. Todos estão vendendo. Quem não está vendendo, não está aparecendo, quem não tem um processo de venda, não está conseguindo se manter. Não está né? rentabilizando. Não está E rentabilizando. eu digo mais, viu, Gilimar? Você, quando se coloca no posicionamento de venda, eu costumo falar que o vendedor, quem vende, ele consegue suprir toda a sua demanda financeira. Sim, Porque a venda, ele é o único caminho que faz com que você alavanque, com que Verdade. você escale seus resultados. verdade. Se você não vende, você estagna. Você fica ali, Eu paralisado. fico até conversando com a minha esposa, eu falo assim, amor, como foi que a minha mãe conseguiu, de alguma forma, do jeito dela, ela é professora do município, mas conseguiu me preparar, né, profissionalmente. Porque eu vejo que foi em casa, que foi nesses primeiros anos, né, de criança para adolescente, que a vida profissional começou a aparecer. E aí eu lembro ela sempre vendendo, ela sempre empreendendo. Era uma cocada, era uma confecção que ela pegava numa loja para vender. Ela montava lá uma bomboniere, ela sempre estava empreendendo de alguma forma. Sempre fazendo algo mais, né? Sempre. Nunca era só o que ela tinha sempre buscando. Porque, Nunca assim, era uma única renda, né? ela entendia que precisava você suprir algo, e para suprir algo precisava vender. Precisava vender. Eu digo assim, Senhor, obrigado, porque eu vim dentro desse contexto. Isso me fez gostar muito de vender. Eu gosto muito de fazer isso, né? Aqui agora há pouco a gente conversando e a gente tá vendendo toda hora, né? E sabe, Gilimar, você falando sobre a sua mãe, falando relacionado à questão de toda hora vendendo, e aí é onde despertou, talvez hoje não, despertou lá atrás o seu propósito. Sim, sim. Porque o que acontece? Hoje, quem tem um propósito muito definido não para no meio do processo. Verdade. Então, quando você enxergou sua mãe, por muitas das vezes, passando uma certa dificuldade, Sim. assim como também eu enxergava muito a minha mãe passando dificuldade. Grande coincidência, né? 3 filhos de 3 mulheres que sempre foram muito Olha empreendedoras. que legal. E visionárias. Então isso aqui a gente já tá Visionários. falando de uma receita que dá certo, viu? Sim. Tá certo. E aí, o que foi que ficou muito forte, eu acredito no meu, de Anne, no seu, a questão de entender que não poderia parar, porque existiria um propósito. Sim, Porque quando não tem propósito, eu paro. verdade. E ali eu estaciono e vou trilhar outros caminhos Sim. para tentar chegar onde eu preciso. Sim. Mas quando tem propósito, você só vai mudar, Você vai ajustar vai ali. ajudar a rota, mas Sim. o alvo é sempre o mesmo. Sim. Né? Então, Olha que bacana você falou agora sobre as nossas mães, né? Então a importância do contexto familiar para a formação dos adultos que nós estamos criando
para a sociedade, né? É sobre isso também que nós vamos esse ano dar um passo muito importante. Eu tenho uma demanda muito grande de pais. Todos os meus clientes são pais, donos de empresa, e a maioria são o casal à frente, né? Tá a esposa e o marido, e já tem filhos saindo da infância para a adolescência, já entrando no desafio de escolher qual profissão, né? E já vem uma demanda. Eu evito atender individualmente demandas de depressão, ansiedade, casos clínicos, né? Eu já demando para alguém específico da área, mas sempre vem uma demanda de uma crise mais leve, assim, eu não estou conseguindo, meu filho tenha notas boas e tal. Então a gente já trabalha um processo de inteligência emocional, nós temos vários exemplos, a gente não divulga, não posta isso, atende ali, né, no escritório, até para preservar a própria família, mas adolescentes que agora estão entrando em medicina, que vieram para sessões individuais com histórico de não conseguir nem passar de ano ali no ensino médio, entendeu? De estar num quarto, se mutilando, se cortando, dilemas grandes. A importância do que é você desenvolver, não só se preocupar com o material, mas Sim. desenvolver o emocional do seu filho, né? Emocional, demais. Como isso está em alta hoje em dia, E né? precisa existir o equilíbrio. Eu Sim, sei que para existir o equilíbrio é muito difícil. sim, Mas quanto mais conseguirmos alinhar, sim, mais sim. direcionados ficaremos. Você falou sobre a questão de adolescentes. Meu filho é vendedor. E ele faz uma coisa que você falou aqui no início. E é bem interessante. Quando ele estudava no ensino médio, agora ele já está fazendo faculdade, está vendendo. E ele precisava de dinheiro. Monetizar. E um certo dia ele chegou, e eu vou compartilhar isso com vocês vão ver que não existe, às vezes o problema, você dificulta demais ele quando você pode facilitá-lo. E aí ele foi comprar o lanche dele na frente da escola, e aí ele disse, quanto é o salgado? E a senhorinha disse, é R$2. Não, R$2,50. E aí ele pensou o seguinte, todo mundo tem que sair lá de dentro para vir aqui fora, só é no início da aula e no final da aula. E nesse intervalo? Sim. Na hora do recreio, quem fica com fome? Foi o que ele disse. A senhora me vende, me repassa aí 10 salgados desse. Aí ela, repasso. E aí, o que é que aconteceu? Ele entrou com salgado, vendeu na hora do intervalo a R$5. E aí ele começou a fazer isso. No outro dia ele já chegou com a vasilha, já pagou o que ele tinha pego, já comprou mais 10 e aí já estava levando. Antes de ir para o intervalo, o salgado já estava tudo vendido, porque todo mundo, ele tinha o quê? Tinha a demanda. Sim. E ele estava com oferta lá Legal, dentro. muito Né? bom. Então, quem quer dá um jeito. Verdade. Quem não quer, dá Já desculpa. com certeza deve ter aprendido de alguma forma. Mas eu queria dizer, muito disso parte do ambiente que ele foi do criado. ambiente. Quando você é despertado para isso, para Isso. buscar alternativas para saciar aquela escassez. Sim, né? perfeito. Hoje a gente tem muitos adolescentes e jovens que a gente vê que estão perdidos mesmo, Sim. não tem nenhuma noção Sim. de o que é uma vida adulta, Sim. o que vai ser ter uma responsabilidade. Quando né? eu vou para os processos seletivos, né, que vem essa galera mais de 18, 20 anos, aí eu fico pensando nos meus filhos. Meu Deus, quando for os meus, como é que eles vão se apresentar numa seleção? Né? Como é que eles vão falar da carreira deles, das habilidades e tal? E a gente percebe o quanto é importante preparar antes, porque vai chegar esse momento. Né? As empresas agora estão cheias dessa nova geração, né? Geração milênio, chegando aí nas empresas e vem nesse contexto, desafios emocionais, alguns não sabem o propósito, alguns vão chegar como a gente, que já é preparado pela vida, querendo fazer dar certo, mas não é a maioria. Isso é a minoria que vem assim. A maioria precisa que a empresa seja uma escola, que é isso também que a gente vai levantar aqui, para quem está acompanhando a gente. É o que a gente faz, né? Hoje, nós não temos apenas os professores lá dentro do modelo tradicional. Nós somos professores corporativos que ajudam as empresas a formar os times que chegam a trazer esse entendimento do que é vender, do quão apaixonante. Vender mudou minha vida, tá mudando a vida de vocês, né? Muda todo dia muitas vidas e todo dia a gente aprende. Não é monótono, né? De fato, a gente vive uma emoção, porque a cada fechamento, a cada cliente que a gente coloca ali, a gente se empolga e quer mais, né? Então eu queria também, olhando para vocês agora,
Você que talvez me escuta aqui, que teve vergonha de ser vendedor em algum momento da sua vida, trabalha na empresa de alguém, se orgulhe, porque não é para qualquer um. Talvez muita gente queria, mas nem todo mundo suporta o processo, lidar com os nãos, e você está aí dando conta. Pode se preparar quando você aprender a olhar para essa profissão com outro olhar, valorizar, ser vendedor, você vai escalar muito, vai estudar, vai pagar mais formação para você, e aí você vai perceber que os resultados vão ser muito maiores, porque não tem limite. O salário do vendedor, ele define quanto ele quer fazer, né? A importância de ter empresários com mentalidade de vendedor, que muitas vezes o seu negócio não está vendendo porque você também não despertou isso em você. Assim como na família tem que ter esse ambiente que prepara os filhos, a empresa também, né? É um segundo ambiente educacional. Faz sentido? Sim, sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Eu escutei em um treinamento e eu compartilho e vou passando ela à frente. Ela diz o seguinte: a tropa, que seria o time, é o espelho do guia. Então, o líder, né, que é muito importante, não treinar apenas a parte de base, os vendedores, mas a liderança, para fazer com que eles entendam que eles precisam estar na mesma frequência. Sim. Eles precisam ter uma visão. Sim. Eles precisam ter um propósito. Então, o time, ele é aquela coisa. Se eu corro, meu time anda. Se eu ando, meu time senta. Se eu sento, meu time deita. E se eu deito, meu time morre. Totalmente. E se o time morreu, e é o vendedor que morreu, minha empresa, ela faliu. Perfeito. Porque a empresa é a cara do dono. Tem a cara do dono e o time é reflexo dos seus líderes, né? Então, por isso, investir tanto em preparar de cima para baixo, né, as pessoas. A mentalidade começando pelo dono até chegar em todo o grupo de pessoas que trabalham ali. O que faz toda a diferença. Porque às vezes o dono do negócio ele tem um insight que só eu preciso treinar minha equipe, eles têm que ser expert em vendas. Mas e a tua visão como dono do teu negócio? Sim. Você está disposto a profissionalizar a tua equipe? Você está disposto a ter números totalmente diferenciados e precisar, pelo menos, por exemplo, pensar numa expansão do teu negócio? E viver a transformação de mentalidade também. Justamente. Porque muitos negócios, o principal problema é o dono. Porque ele não parou de crescer. E aquela questão, tem que pensar fora da caixa. Porque senão fica naquela, eu já tenho uma empresa há 10 anos. Como tem muitos empresários que eu acredito que você já presenciou isso. Não, mas eu já tenho 10 anos de mercado, eu já tenho 15 anos, eu não preciso disso. Então sempre fica naquela de, para mim tá tudo bem, desse jeito eu posso, desse jeito eu consigo, mas não. O tempo ele foi evoluindo e a evolução ela precisa ser acompanhada. Tem empresa que parou no tempo. Exatamente. Ela abriu e a estratégia que ela usou para abrir, ela mantém até hoje. Aí ela quer que tenha resultado. Não tem mais resultado, os números estão despencando e aí tá todo mundo agoniado dentro, procurando saber o que está acontecendo, e é falta de desenvolvimento pessoal, profissional. Quando eu faço uma reunião para conhecer um novo negócio de um cliente, uma das coisas que me faz decidir se eu atendo ou não, porque eu digo assim, decidir? Porque com muito trabalho nós construímos uma carteira de cliente, né? E hoje a gente não tem mais quase que espaço. Então eu escolho se eu quero realmente atender essa empresa ou não, se eu quero trazer para perto de mim, se eu quero caminhar com esse empresário, se vale a pena. Se ele vai estar de fato comprometido também com o propósito. Com o propósito, se está no momento certo de vir. E uma das coisas que me faz decidir é se ele tiver esse entendimento de que vai começar por ele, que ele tem que fazer parte do processo, ele tem que ter as sessões dele de mentoria, ele tem que estar presente nas sessões do time. Tem que ter o sacrifício dele. Tem que ter o sacrifício. Hoje, fechando uma mentoria, eu conversei com o dono sobre algo. Ele disse, olha, é o seguinte, eu quero que você entenda duas coisas importantes. É minha responsabilidade total as ferramentas, o conteúdo especializado, o caminho com muita qualidade, tudo que eu vou entregar para o time é minha responsabilidade. O resultado é sua responsabilidade, porque você vai praticar o que nós iremos ensinar nas salas. Eu não vou praticar, eu não vou acompanhar seu time. Quem vai acompanhar é você acompanhando seu líder e o seu líder, o restante da sua equipe. Então, se você não fizer a sua parte, você pode estar com a melhor ferramenta do mundo na sua mão, você não terá resultado e cada um tem a empresa que merece. Cada um tem o faturamento que merece. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você quiser outro resultado, outro faturamento, você se levanta, se posiciona e faz o que ninguém pode fazer por você, que é fazer gestão do seu negócio. Faz sentido, gente? Total. Faz demais.
Vocês devem Muito. estar encontrando também já nessas, Sim, né? bastante. Muitos desafios assim. Bastante. A gente encontrou, nós temos um cliente que chegou a um ponto da gente teve que dizer, olha, cara, vamos aqui, vamos com calma, porque nós não somos os teus gestores. Isso. Perfeito. Né? Então, tu tem o teu gestor, tu tem teu time, nós vamos te dar o direcionamento. Agora, quem está todos os dias com o teu time é ele. Sim. Então, se ele se isenta da responsabilidade, automaticamente você está isento também da responsabilidade. Sim. Porque se não existe a cobrança do teu gestor para o teu time, significa dizer que então, você não está cobrando o teu gestor. Verdade. Então, como é que você tem ajustado isso? Então, muitas empresas hoje têm esse gargalo e têm essa dificuldade e não sabem, meu time não está performando. Mas você já parou para pensar que a liderança, as lideranças superiores a teu time base, elas estão sendo bem desenvolvidas e estão gerando o que eu bato muito na tecla é a questão, e eu vou trazer um tema aqui agora, a questão de cultura. Sim, sim. Porque se eu não tenho dentro da minha empresa uma cultura forte E definida, né? e definida, eu vou ter um time fraco. Sim. A cultura manda no negócio. O meu trabalho principal todo dia é fortalecer essa cultura. Que quando existe essa cultura forte, com clareza, as pessoas sabem exatamente o que é importante para esse dono, para esse empresário, o que é que para ele é relevante, o que ele tolera, o que ele não tolera aqui, onde ele quer chegar como empresa, o jeito de atender. Para ter uma cultura forte, tem que tomar decisão, tem que demitir pessoas que não se alinham mais, né? se posicionar. A cultura forte, ela atrai as pessoas certas e ela vai Isso, repelir as pessoas erradas. Então tem que estar pronto para esse processo. E quem forma a cultura são os líderes. Então o dono prepara o time de liderança que vai construir, cultivar a cultura todos os dias. Uma vez que tem essa cultura, vai fluir. Quem entrar nova aqui, mergulha Já na entra. cultura, né? Vai pegando a mesma linguagem. E tem cultura tóxica, cultura de desengajamento terrível acontecendo aí. Porque chegar Muito. atrasado é cultura, não bater meta é cultura, né? Fofoca interna é cultura. Não bateu a meta? Tá tudo Tá bem. tudo Não bem. tá tudo bem. Nem tem meta, tem lugar que é cultura, nem meta tem, né? Até que eu brinco, hoje eu falei também isso numa reunião. Se pergunta assim pra mim, Gilimar, eu escuto essa pergunta. Vamos fechar a mentoria, beleza. Tu acha que meu time vai gostar? Vai não. Como assim? Vai não. Tu acha que eles vão gostar? Eu vou chegar lá pra quebrar a zona de conforto. Exatamente. Pra tirar as pessoas de um resultado zero pra levar, né, pra expansão. Tu tá lá anos com eles conformando as pessoas. Uma empresa de uma gestão muito familiar. Tu pai das pessoas ou mãe, se for a dona da empresa, aceitando tudo. Chega a gente lá, dando alguns nãos, impondo alguns limites, colocando para ler livros, para fazer tarefas, para mudar todo o processo. Vão gostar? Claro que não. Eu não sou pago para gostar. Eu sou pago para entregar resultado. Agora que você vai dobrar seu faturamento, você vai. E eu não estou preocupado com aplauso, nem com aprovação. Estou preocupado se vai ter transformação. Agora, no final, os melhores vão ficar apaixonados ainda mais pela sua empresa, vão validar mais ainda o nome de vocês e não tem a ver comigo. Tem a ver com você ter feito o que tem que ser feito todos os dias. Então, o nosso trabalho ele não é fácil, não. Porque ele passa por esse caminho É desafiador. da rejeição da mudança, né, das pessoas que estão lá, aceitar esse novo, esse convite para estudar, para se transformar. Eu sei exatamente o que é isso. A gente passou por um momento bem desafiador com um cliente nosso. E primeira reunião que eu tive com ele, eu disse, pronto, agora eu quero ter uma reunião com o seu time. Eu quero entender como é a cultura do time, como é que o time ele se desenvolve. Terminou a reunião, voltamos para ele e eu disse, olhei nos olhos dele, disse, você quer ter resultado? Eu quero. Pronto, com esse seu time você não tem resultado. E mais assustador não foi isso. Mais assustador não foi o diagnóstico, mais assustador foi a resposta que a gente escutou. Sim. Que o dono do negócio, tendo a ciência de que o time dele não estava ajustado, ele disse assim, mas mesmo sem fazer, é quem consegue atender a demanda que chega. Aí a gente parou e... Como assim? É teu negócio, você está no prejuízo e você vai deixar só porque a pessoa entende como é que funciona o processo? Sim. Porque você, como dono, não tem domínio do teu processo. Sim. Não tem uma percepção exata do que é a função de cada pessoa do teu time, o que é que ela tem que executar.
né? E aí, no final das contas, você fica refém de um profissional que nem quer estar ali, Sim. sabe? Com o teu negócio meio que andando pro fim. A E gente aí? também teve um resultado, uma experiência ao contrário, né? Que a gente teve um outro cliente também que eu fiquei surpresa, que a gente foi fazer a reunião de diagnóstico com ele e ele simplesmente olhou para mim e disse, não, a gente está passando por uma reestruturação e eu demiti todo mundo. Eu fiquei assim, como assim? Ele disse, eu estou mudando a cultura da minha empresa, eu estou reformulando minha empresa, eu estou caminhando para o crescimento. Sim. E eu entendi que com o tempo que eu tinha não ia dar. Então eu demiti todo mundo e recontratei, quer todo mundo novo. Tudo novo. Tá todo mundo E o aprendendo resultado primeiro. tá vindo? E a galera estava numa fase de aprender primeiro o beabá, como se fazia o negócio. E o resultado do negócio do cara já estava diferente do que Sim. estava antes. Porque o que é que a gente vê muito? Começa um projeto de uma nova empresa, chama um arquiteto, faz aquela planta maravilhosa, começa a reformar o espaço, compra toda a mobília, os equipamentos, compra os produtos, começa um marketing, aí vai inaugurar amanhã. Cadê as pessoas? Não tem Aí os vão profissionais procurar, não capacitados. tem, ninguém investiu nisso, não foi feita uma seleção, e nem uma seleção correta, porque eu quero ver. O que é que eu vejo de seleção por aí? Pega currículo, seleciona o currículo e faz entrevista. Esse processo ele é muito superficial para se contratar. Você precisa conhecer as pessoas emocionalmente, porque se contrata por competência técnica, mas se demite pelo quê? Pela falta de competência emocional. Né? Falhas comportamentais, né? Exatamente. Todo problema é problema de comportamento. Comportamento. Então aí eu vou trazer para o meu negócio várias pessoas. Claro, nós todos aqui temos problemas. Mas é importante pelo menos saber qual é, né? A gente já saber, ok, vou conviver com isso aqui, ou né? saber como você vai tratar determinados Sim. problemas para ver o nível que tá de tua emoção. E aí eu acho que tem uma chave muito importante e é bacana a gente destacar, que eu acho que é até um insight bacana para quem está assistindo. O comportamento você não tem como mudar rápido. A técnica você ensina. Sim. E aí talvez esse seja o grande erro da maioria das seleções hoje. Você contrata pela habilidade técnica. Sim. Ok, mas aí o emocional daquela pessoa não está preparado, o comportamental daquela pessoa não está preparado, e eu também não tenho condições de parar meu negócio para cuidar do Sim. comportamental daquela pessoa. Né? Então talvez seja um dos maiores insights hoje para essa questão de recrutamento e seleção. Quando for contratar alguém para a tua equipe, vê se ela é treinável, se ela tem, como o Neftalis fala, né? Se ela tem um coração ensinável. Porque se ela tiver um coração ensinável e zero de experiência, você consegue aplicar a técnica. Você vai ensinar, você vai compartilhar o dia a dia de como, de fato, ela vai fazer a coisa acontecer. Mas as atitudes, a dimensão psicológica é mais profunda. Exatamente. A gente está falando de uma história de vida que vem para a sua história, fazer parte do seu ambiente, né? Nós iremos sair esse ano com um conteúdo voltado para a seleção. Esse conteúdo vai ser gravado. Então, é uma demanda já dos meus clientes. A gente faz seleção hoje, mas só para quem é cliente de mentoria. É um produto vendido à parte, uma seleção um dia inteiro, vai até a noite, com várias etapas. E aí o cliente quer também fazer depois. Os que podem pagar uma seleção, eles já sentam ali e aprendem a fazer junto comigo. Mas alguns não. Então a gente quer ensinar, porque eu fiz isso 14 anos, quase toda semana, né, onde eu trabalhei. Então eu sei exatamente o que avaliar em um processo seletivo, como colocar as etapas, o que olhar numa seleção. E nós vamos ensinar isso em um conteúdo gravado, o manual de como contratar corretamente. Por quê? Se eu contrato errado, já deu tudo errado. Já começou daí. Que aí depois que eu coloquei já dentro, eu vou colocar meu tempo para treinar. Aí depois eu não consigo mais tirar a pessoa porque eu não consigo perceber que dá para ficar sem ela. Esse aí, ó. Não, essa aqui é pelo menos quem tá conseguindo fazer. Eu não tenho mais tempo de contratar de novo, de selecionar de novo. Eu vou aceitando. Aí eu tenho um time meia boca, que entrega mais ou menos o resultado. Ou nem entrega. Ou que nem entrega. Eu gosto de ficar com todo mundo que a gente iniciou o trabalho. É minha vontade, é terminar o programa de mentoria com as pessoas com todo desenvolvidas, mundo, né? Desenvolvidas. Agora não depende de mim. Né? Depende muito mais delas, ou totalmente delas, do que da gente. Se elas vão de fato se permitir o processo e se o dono do negócio vai entender que é com aquelas pessoas. O Jim Collins, ele diz que o maior desafio do dono do negócio, que ele é um comandante de um navio, de um barco, é
desembarcar as pessoas erradas, embarcar as pessoas certas e colocar as pessoas certas nos lugares No certos. lugar certo. E isso tem que estudar gente, né? Quem não entende de gente não consegue fazer negócio, Não. de fato. Tem que mergulhar em comportamento humano, tem que entender de perfil comportamental. O dono do negócio hoje, ele precisa ser um formador. Ele tem que ser um treinador de pessoas. Ou do contrário, ele vai precisar ter um time de liderança que faça Que isso. seja disposto, né? Que esteja disposto, que consiga fazer esse papel muito bem feito, né? Para colocar as pessoas todo dia, para fazer o melhor resultado e serem felizes. Porque essa felicidade vai fazer vir também os resultados acontecer, né? Agora vocês nessa nova fase de carreira, de negócios, qual é o desafio atual maior de vocês? Pergunta interessante. Dá para pontuar, são vários, né? Mas um dos maiores desafios é entendermos que nós que gerimos o nosso tempo e fazemos os nossos resultados. Sim. Então, não... Eu pensei que tu ia dizer que o maior desafio era ter tua mulher como sócia. É que eu não quis lhe expor. Mas esse é um dos maiores desafios também. Né? Esse, eu acredito que é um desafio diário. É. Né? Você, de uma certa forma, às vezes, você trabalha um pouco com a sua esposa, você sabe que é isso. E todos os negócios, assim, todos que eu atendo, interessante, né? Todos têm à frente um casal. E aí precisa, já ajudando vocês nesse desafio, entender especificamente quem vai cuidar do quê. E tem que ter muito respeito das competências do outro, não é nem da pessoa. Isso aí é pro casamento, mas das competências. Se eu sou financeiro, se eu sou comercial, o que é que eu sou? Eu preciso entender que o outro que faz a outra parte, né? Que eu estou confiando na mão dele, sabe o que está fazendo, aceitar as decisões, escutar muito a outra pessoa e não travar o crescimento do outro, porque senão a empresa não cresce, né? Se tiver briga de poder, briga de cadeira, não vai. Tem que a gente entender que cada um vai fazer florescer alguma área que tem mais habilidade para aquilo ali, tem que ter as funções definidas, né? E como eu disse, respeitar a função do outro. Se o outro tá ali é porque ele tem competência para estar. E cada um se entender e saber assim, é de fato o que eu quero mesmo estar aqui? É porque eu posso apoiar sem necessariamente estar dentro do negócio, sem necessariamente estar sócio, né? Tem algumas empresas que o mais saudável para o casamento, daquele, porque também se acabar o casamento, acaba a empresa, né? Também tem isso. Tem que fazer sentido, né? Igual na venda. Né? Tudo se volta para a venda. Uma negociação, num fechamento, tem que brilhar os olhos. Sim. Então, para que eu possa brilhar os olhos, eu tenho que acreditar naquilo. É verdade. Então, é do mesmo jeito na empresa, né? Numa sociedade. Sim. Eu costumo dizer que ela é minha sócia e esposa. Né? E as pessoas dizem, mas não fala, ela não é primeiro sua esposa? Não, ela primeiro foi minha sócia. Sim. Primeiro ela acreditou num projeto para depois a gente assinar o contrato. Nem ela sabia disso. Então, é muito essa questão. Os olhos têm que brilhar. O coração tem que arder. Sim. Então, faz sentido pra gente. Sim. Porque assim, no momento que deixa de fazer sentido, automaticamente o brilho ele apaga, o resultado dele começa a diminuir, o resultado dele não vai vir mais como vinha na mesma proporção. Sim. E só tende a ser prejudicado. E já uma dica aí. Se é o caso de vocês que estão aqui acompanhando, tá aí dentro de um desafio como esse, né? Liderar um negócio com a esposa ou com o esposo e tem conflito, decidir. E aí, se tiver que decidir, escolha a família, sempre. Então, um dos dois deixa a operação para ser saudável. Quem está sabendo fazer a operação, quem faz a operação fica. A outra pessoa, talvez, dedica-se a um outro negócio para manter o casamento bem. Porque se não tiver, é como eu lhe disse, se não tiver o casamento, eu já vi muita empresa quebrar porque quebrou o casamento. Que aí a bagaceira é grande. Vai dividir tudo que construíram juntos a vida inteira. Aí divide financeiro, aí divide os filhos, aí dividiu tudo. E no reino a gente tem que multiplicar, não é dividir, né? E a Bíblia nos ensina, onde há divisão... um reino dividido não, prospera, não tem sentido. Eu acho bem importante, assim, é uma verdade que eu trago para a vida, né? Nenhum sucesso, ele tem o preço da tua família. Então, assim, não adianta você ter uma mega empresa, ela faturar muito bem, mas isso custar teu casamento. Sim. Né? Hoje a gente vê vários profissionais de alta performance aí na internet, no terceiro, quarto, quinto casamento, e vendendo que o importante é você só produzir, deixa tua família para depois, porque é o tempo de produção. Não. Eu
não vai muito, isso aí vai muito de frente com os meus valores. Sim. Eu acho que nada vai pagar o preço da tua Sim. família. Então, se tá afetando tua família, é realmente recalcular a rota. Porque eu sempre falo assim, ó. Imagina, olha esse exemplo. Que você tem na sua mão aqui, na mão direita, uma bola de cristal. Na mão esquerda, uma bola de plástico. A bola de cristal, as pessoas, a família. Né? Exatamente. E na bola de plástico, o negócio, o dinheiro. Se você soltar no chão, qual é a que bate e volta? Com certeza. É a de plástico, porque dinheiro, negócio, fama, parceria, você tem, você perde, você ganha de novo. Agora, aqui quebrou as pessoas, não vai voltar. Então tem gente soltando a de cristal para segurar a de plástico que bate e volta. Se tiver que soltar alguma coisa, é essa aqui. E agarra a família. Exatamente. E você perguntou sobre os desafios. Agora eu vou falar sobre o bônus disso. Sim. Uma das coisas que a gente eu sempre fui muito tomar café da manhã, almoçar, Sim. todas as refeições ser feito em família. família. Então foi muito disso. Em algum momento, pela questão da rotina, isso foi interferido. Sim. Então hoje a gente consegue tomar um café da manhã mais tranquilo. Acredito. Consigo ir deixar beber Na na escola. escola. Sim. Consigo ir pegar. Sim. Então existe essa flexibilidade que nos traz a ter uma qualidade que antes não tinha. Sim, perfeito. Então nem sempre, aí vem a dica também, porque às vezes as pessoas se apegam na dificuldade e acham que não dão certo. Sim. Não, olha o que é mais forte para você. Perfeito. Vocês dois se potencializam porque vocês entendem o propósito e abraçaram o mesmo propósito, que é cuidar de pessoas. Então, quando a gente entende e tem o mesmo propósito, tudo fica mais fácil. Eu sei exatamente essa questão de o quanto estar em família nos ajuda, né? Eu priorizo todo dia também. Ter meu momento com minha família. Eles estão, inclusive, aqui por aqui, né? Agora, há pouco estava aqui. A gente tenta, de toda forma, estar junto. Nos treinamentos, passar o dia todo junto. Mesmo Daiana tendo um outro negócio, mas está dentro do meu. E agora, na nova fase nossa, a gente alugou um espaço novo e vai ser junto também. Lá no Crato já é, né? Tem que levar a mulher lá, inclusive, para fazer as compras dela. Viu? Eita. Não é? Aqui Vamos no falar dos desafios. Vamos fazer desafios. Aqui no Juazeiro a gente vai juntar mais ainda. A gente está tirando um dos produtos do segmento dela para colocar outro que se parece mais ainda com o meu trabalho. Porque eu já notei uma coisa, eu acho que também vocês devem ter notado. Quando a gente faz alguma coisa assim junto, ou decide, ou empreende, parece que vai mais rápido, floresce mais, né? A gente tem a bênção de Deus ali, porque é o desejo de Deus é que a gente esteja cada vez mais conectado. Então eu percebo que é leve para ela e é leve para mim quando a gente consegue se ajudar. Mesmo, talvez, vendendo coisas diferentes, mas que caminham para o mesmo lugar. E esse tempo com os filhos não tem dinheiro que pague. Poder levar na escola, poder pegar, poder assistir uma apresentação da escola, a gente poder curtir um feriado juntos. Quantos empresários não conseguem ter férias, não conseguem viajar, porque tem uma empresa totalmente dependente deles? Então, mesmo empreendendo em casal, não estão tendo a parte boa, porque não criaram os processos, não formaram as pessoas. Coisa que me dá muita alegria é ver um cliente meu livre da sua própria empresa, com tempo de viajar com a família, de desfrutar. Tem muita esposa que fala assim, Gilimar, depois que tu chegou nessa empresa nossa, o que eu mais ganhei é porque agora a gente viaja. Meu esposo tem tempo da gente viajar, entendeu o que é importante, desfrutar. Eu vinha no carro para cá agora e já fechei nosso feriado da Semana Santa, pra gente ficar junto, 4 dias em algum lugar. Acho que a família tem que fazer isso, tem que viajar mesmo, tem que ter lazer mesmo, porque se você se fortalece nesses momentos, quando você volta ativa, você produz mais, você ganha mais dinheiro, né? Com certeza. Você consegue voltar com energia dobrada. Pelo que eu estou trabalhando, né? Pelo que eu estou fazendo. Sim. Se a gente pudesse pegar aqui alguns princípios para ser um grande vendedor, talvez a gente colocaria a importância de ter tempo de qualidade na vida pessoal, com as pessoas que você ama. Tem vendedor que dorme tarde demais, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não toma café da manhã, não se olha no espelho mais há muito tempo, não escolhe a roupa do sucesso que ele quer vender, não pratica exercício físico, não faz devocional, e aí quer ser um sucesso em vendas. Como? Vencido, no primeiro não do cliente ele vai pro chão, né? Porque não tem vida. A vida ela é construída assim, numa rotina intencional. E muito preocupada em cuidar do cliente, né? Eu escutava muito esse texto quando eu atuava.
Eu preciso estar para o meu cliente 24 horas por dia, na hora que ele precisar. Sim, E em que momento você está para você? para você. Porque não adianta. Um médico ele não vai cuidar de um paciente estando doente, Sim. porque ele não vai ter condições. Da mesma maneira, um vendedor. Como que você vai estar afiado em todas as Sim. suas ferramentas, sabe? Você tá bem da mente, tá bem do corpo, tá bem do espírito, principalmente. Se você não investe tempo nisso, você só Perfeito. investe tempo e está 100% para o teu cliente. Você vai estar 100% para o teu cliente, mas na realidade você não vai nem estar preparado para atender as demandas dele. E até talvez você possa fazer um volume bom de vendas, mas esse volume bom de vendas que você está fazendo é um volume que agrega? Você está fidelizando? Sim. Você tem pessoas, você tem clientes, você como vendedor, você tem clientes que voltam para te recomprar, que te indicam? Ou você tem clientes que apenas tinham interesse no produto porque você tinha um produto, foram lá e Sim. compraram? Né? Perfeito, Eu acho que isso vale a pena a gente... Sim, se a gente fosse colocar isso como uma Destacar. chave, cuide primeiro de De você. você. Isso para o vendedor, para o líder, né, para todo profissional. Se você cuidar primeiro de você, no eu vejo você, você vai ter Eu energia, vejo né, você. para sair cuidando de todo De mundo. todo mundo. Então, nossa preocupação principal hoje é cuidar das pessoas que fazem os negócios. Eu digo assim, quando você não consegue resultado, você tem que olhar para 2 lugares, pessoas e processo. Mas acredite, você precisa passar pelas pessoas sempre, porque são elas que rodam os processos Isso. e que vão trazer os resultados. Parabéns pela missão de vocês de vida, Obrigada. de abraçar o desafio. Eu fico muito feliz quando mais pessoas se levantam para fazer isso, porque eu sei que é uma necessidade, né? Tem muita gente precisando, tem muito empresário precisando de ter esse apoio, de ter alguém todo dia para escutar. O empresário é sozinho, ele não tem com quem dividir, ele não tem com quem chorar. E eu digo assim para os meus clientes, olha, eu não sou apenas o seu mentor no dia que eu estou lá visitando, não. Sou seu mentor todo dia. No dia que não tiver bom aí, qualquer coisa liga, chora. A gente ora junto, né? Mas eu tô aqui pra gente poder fazer uma conexão. E a gente quer esse ano ainda mais se conectar com pessoas assim como vocês, ter perto gente que faz o que a gente acredita, que também tem um coração ensinável, né? Que tá transbordando em muitas vidas, que essa ousadia, amor e equilíbrio seja pro ano de vocês. E que vocês cresçam em Amém. resultado, em amor, e entrem em muitas famílias, em muitas empresas, e vejam nascer cada dia o que Deus plantou no coração de vocês. Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu o coração, é o que Deus tem para vocês. Amém. Amém? Obrigada. Deixem a palavra, a mensagem final de vocês para os nossos espectadores aqui do AgiCast. Eu trouxe um brinde para você Olha também, viu? aí, Eu poderia ir embora sem muito deixar para bem. você, né? Então tá aqui, uma lembrancinha nossa. Olha que, Tá. aqui, né? Ó, olha que lindo, gente. Todo personalizado. Aqui é o Instagram também, não é? Também. Pronto, já podem seguir aqui, ó. Neftalis Feitosa. Já é o arroba dele no Instagram. Lá já vai ter vídeos. Tá investindo muito em tráfego pago, né? Que eu tô lhe Também. vendo todo dia, viu? Tá dando certo. Tem que A ser. caneta também toda linda. Olha aí, que coisa linda. Muito bom. Muita gratidão, viu? Eu ganhei uma agenda em 2018, no meu primeiro treinamento. Eu fui ministrar um treinamento. Eu trabalhava ainda na antiga empresa e abri uma turma num domingo. Tipo assim, se vier alguém, pelo menos meus amigos, eu começo isso aqui. E deu muito certo. Foram 45 pessoas. E um aluno me deu uma agenda. Ele falou assim, olha, é para o senhor anotar aqui na agenda os seus atendimentos, a sua agenda de mentoria. Só que eu não tinha nem cliente, porque eu trabalhava ainda. E eu recebi aquilo como algo profético. E foi a agenda que eu anotei, que eu fiz o meu ano todo, porque no dia seguinte eu saí da empresa. Uau. Foi. No domingo eu tava lá, ministrando o curso, na segunda-feira Deus resolveu tudo. E segunda-feira à tarde eu era um demitido. E comecei. Comecei na terça-feira, meu primeiro cliente. Foi profético mesmo. Foi profético. E foi nessa agenda que a gente escreveu, né? Então eu já estou recebendo aqui profético como a agenda de outros projetos que De um Deus vai novo fazer de um novo tempo, Amém. né? Vem muita coisa esse ano, mas eu estou lhe interrompendo, sua palavra. Então, quero agradecer o espaço, né? Agradecer esse ambiente maravilhoso aqui que nós estamos. Dizer que se desenvolva, né? Não fique sempre retido ali de... Não queira ser uma esponja. Tenha conteúdo, tenha conhecimento, se desenvolva, busque profissionais capacitados. Não ache que você está sozinho. Sempre tem alguém que possa lhe ajudar. Nós estamos aqui para isso. Verdade. É só falar, não É é? só falar. E aí, Anne?
pegando o gancho do que o Neftali disse, não seja só uma esponja, não apenas retenha tudo que você tem de conhecimento, aprenda a transbordar e replicar. Ninguém perde por ensinar o outro o que sabe fazer, você vai estar multiplicando. Então, assim, para além de se cuidar, para além de investir nas tuas habilidades emocionais, nas tuas competências também técnicas, passe a replicar isso, porque quanto mais você replica o que é bom, isso vai se multiplicar. Sim. É isso. Muito bom. Obrigada pelo convite. Gratidão, voltem sempre, né? Não só aqui, mas em vários outros projetos nossos. Com Inclusive, certeza. dizer para as pessoas aqui que nós estamos nos preparando para oficialmente ajudar mentores, né, a trilharem essa jornada que a gente vem trilhando tantos anos. Eu faço isso todo dia, manhã, tarde, às vezes noite, né? E vim abrindo caminho, tentando encontrar o jeito. Já são 7 anos, né? Basicamente, 2018 para cá. Uhum. E agora eu quero também ajudar. E a gente tá aqui agora no podcast conversando, mas a gente tem o Neftali aqui, vários momentos nossos para conversar, para Porque eu aprender. ia falar, você já faz isso muito informalmente, né? É. Vai ser só um projeto oficial. É verdade, é verdade. A gente já faz isso, né? Faz isso não somente com ele, mas com várias pessoas que também são de diversas áreas, da área da saúde, outros que cuidam de mulheres. A gente vai oficializar isso. Dia 31 agora e dia 1º de junho, temos uma turma de comunicação oratória, vagas encerradas, mas pode ser que a gente abra uma nova e lá vai ser lançada nossa formação de Maravilha. mentores oficialmente, de 4 dias. Eu sei que receberemos pessoas desse país inteiro que virão para o Cariri para aprender a viver do seu propósito de vida, E eu creio nisso. para ajudar pessoas. E que bom que a gente está nessa conexão, né? E como você falou, isso aqui já acontece, então a gente não conversa só hoje aqui, a gente já vem, né? Já vem trilhando e compartilhando. E Neftali já deve ter também compartilhado com você, né? Eu não retenho nada. Tudo que eu aprendo, eu ensino. E eu sei que isso vai crescendo, porque é como a luz. Quanto mais a gente compartilha, mais ela se expande. Exatamente. Né? Quando você acende a luz, acende uma vela e acende a vela do outro, você não fica com menos luz. Todo mundo ganha Sim. mais luz. E se eu pudesse agora encerrar o nosso encontro com o tema desse encontro, eu dizia assim, você quer vender? Cuide primeiro de você. Eu acho que esse é o melhor tema para o nosso encontro. Muito o que bom. vocês acham? Gostei. Fica bom? Fica bom. Deus abençoe vocês. Que se voltem novamente aqui para participar. A gente se encontra nas redes sociais, nas nossas mentorias. Amém? Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.